Apesar de termos poucas informações a seu respeito, Il Dottore, o segundo dos 11 mensageiros Fatui, com certeza é um dos personagens mais complexos de Genshin Impact. Um cientista louco, fissurado com a ideia de criar humanos otimizados, usando a tecnologia para alcançar a divindade. Mas de todas as peculiaridades do segundo mensageiro, a que mais chama a atenção com certeza são seus clones. Dottore possuía vários clones de si mesmo, os quais ele se referia como segmentos. Na medicina, a palavra segmento se refere a uma pequena parte de um órgão ou de uma estrutura orgânica bem definida ou individualizada. Como mencionado por Tartaglia em suas linhas de voz, Dottore costumava criar clones usando partes de si mesmo. Outro ponto interessante é que os segmentos não são inteiramente orgânicos. Eles são ciborgues, possuindo partes mecânicas inspiradas possivelmente nas tecnologias de Caerian e nas artes mecânicas desenvolvidas pela Arconte Eletro. Ou seja, ele estudou essas tecnologias e desenvolveu outra a partir delas. Dottore queria manter algum controle sobre o tempo, realizando comparativos entre suas próprias perspectivas ao longo dos anos para ajudar em seus projetos. Por esse motivo, cada clone é a representação de um período de vida do Doutor, possuindo assim idades e pontos de vista diferentes uns dos outros, inclusive de seu criador. E isso acaba levantando um questionamento muito interessante, porque um clone ainda é apenas uma cópia após ter uma vivência diferente da de seu criador? Por exemplo, até aqui, no momento em que são criados, eles ainda possuem as mesmas memórias, as mesmas histórias do Dottore. Porém, daqui pra cá, conforme os anos vão passando, eles começam a ter histórias e vivências completamente diferentes, que não estão ligadas à vida do Doutor, que não estão ligadas às coisas que o Doutor original passou. No final do dia, os clones acabam se tornando mais como irmãos gêmeos do que clones. Por isso que eles acabam desenvolvendo personalidades diferentes. Mas enfim, voltando ao assunto, levando em conta que o clone que conhecemos em Sumero se chama Ômega, é possível que Dottore tenha criado no mínimo 24 segmentos, e cada um foi nomeado de acordo com uma letra do alfabeto grego. Segundo algumas informações recentes, Ômega é descrito como sendo um dos mais jovens, sendo a representação dos 20 e 30 anos do Doutor. Ômega é extremamente arrogante e ele mesmo se descreve como sendo alguém muito egoísta. O mais egoísta dentre todos os segmentos. Among all the versions of me, this segment you see now is the most selfish. If it weren't me, your idea wouldn't have worked. Ao final do arco de Sumero, Ômega faz um acordo com Narida, sacrificando todos os outros segmentos em troca da Gnosis Eletro. Essa ação dá a entender que alguns clones possuem certo poder sobre os outros. Nesse caso, os clones responsáveis pela gestão dos demais seriam Ômega e Alpha, sendo esses os únicos que restaram após o arco de Sumero. Ômega é a palavra referente à última letra do alfabeto grego e também é a representação do fim. Alpha é o oposto, a primeira letra e a representação do começo. Portanto, em teoria, o segmento Ômega seria o responsável pela destruição de outros clones, enquanto o segmento Alpha seria o responsável pela criação deles. Tá, mas quem seria Alpha? No teaser de Extrações de uma Noite de Inverno, conhecemos um dos clones de Dottore. O segmento que estava presente no funeral de Senhora é a representação de um doutor de meia-idade, por volta dos 45, 50 anos. Diferente de sua versão mais jovem, Alpha é extremamente calmo, equilibrado, um sujeito frio, indiferente e um tanto misterioso. No geral, sua personalidade pode ser descrita como a de um velho professor. Quando Colombina diz que ele parecia mais jovem naquele dia, Alpha se sente ofendido. Ele não gosta de ser comparado com Ômega. I must say, you're looking very young today, Doctor. You know very well that I do not take that as a compliment. O Dottore original aparenta ter sentimentos muito complexos em relação a si mesmo. E como é mencionado por Ômega, graças a esse problema, os clones não possuem um relacionamento saudável entre si. I see. If you think all those versions of me are worth a gnosis, then deal. You sure didn't hesitate much. Is the relationship between all the versions of you really that bad? Então, levando isso em consideração, é muitíssimo provável que Alpha e Ômega se odeiem. O que seria a representação do ódio que Dottore sente por si mesmo. E onde Prime, o Dottore original, está no meio disso tudo? Em seu laboratório em Snezhnaya, possivelmente, mas se o homem ainda existe ou é apenas um cérebro boiando em um pote, aí é outra história. O único momento em que vimos Prime foi em um flashback da história do Scaramouche, quando Niwa é assassinado por Asher.
que era nada mais nada menos que o próprio Doutor. Essa cena é interessante pois vimos que Dottore é um shapeshifter, ou seja, ele tem o poder de mudar de forma. Depois desse ocorrido, Scaramouche foi recrutado pelos Fatui e, de acordo com a Yaemiko, ele ficou sob os cuidados do Doutor por um tempo, onde foi estudado e também aprimorado. Some eccentric geniuses in the ranks of the Fatui made adjustments to the prototype, not only unsealing his power, but very likely rendering him even more formidable than his original specifications. É muito provável que tenha sido durante esse período que Dottore desenvolveu as estruturas mecânicas dos segmentos. As partes orgânicas ele já havia desenvolvido durante os estudos sobre Eleazar, onde ele criou um método de clonagem e transplante de membros para os pacientes que sofreram amputações graças à doença. O Dottore original é um sujeito bem velho, estando na casa dos 400 anos mais ou menos. Até onde se sabe, ele é humano, e essa longevidade certamente se deve a todos os experimentos que ele já realizou em si mesmo. Segundo algumas informações recentes, é dito que Dottore se comunica com os outros mensageiros através dos segmentos, o que dá ao Doutor a aparência de alguém recluso. Talvez Prime ainda tenha um corpo, mas após 400 anos é provável que ele esteja velho, cansado e entediado, preferindo assim o conforto de seu laboratório. Por isso nunca o vemos pessoalmente. Meu palpite é, se essas suposições forem verdadeiras e ainda restarem 2 clones, quando chegarmos a Snezhnaya seremos recebidos pelo segmento Alpha. Ômega irá continuar sendo uma pedra no nosso sapato, porém, Alpha, por ser mais maduro e sensato, será mais amigável com o viajante. E talvez ele seja a nossa ponte de ligação com Prime. Seja ele um velho recluso ou uma consciência e um mega servidor, Alpha será nosso ponto de contato com o Doutor original. Então é isso, espero que tenham gostado do vídeo, essa é a minha primeira tentativa de fazer alguma coisa pro YouTube. Se tudo der certo, pretendo trazer mais vídeos assim no futuro, e sobre outros assuntos também. Então se você gostou desse assunto mega confuso, considere deixar um like e se inscrever no canal, isso seria muito da hora. No mais é só, um beijão pra vocês, nos veremos novamente em breve.